Muita gente pena para poder vender consultorias caras, produtos digitais caros. Só que esse é um processo que demora mesmo, demora um tempo até você criar seus produtos, criar bons conteúdos e chegar a vender suas coisas caras aqui pelo digital. Não necessariamente você vai seguir um caminho igual o seu guru te falou, que você vai criar um produto hoje, vai postar um conteúdo amanhã e vai vender depois de amanhã. Não necessariamente é dessa forma aqui. E não foi assim comigo e não foi assim com a maioria das pessoas que eu conheço aqui pelo digital. Só que depois de um tempo que você começa a produzir conteúdo e as coisas ficam mais intuitivas e você tem uma consistência de conteúdo, vender seus produtos fica muito mais simples, digamos assim. Porque tudo que você precisa para vender os seus produtos é ter uma audiência qualificada. E você vai ter essa audiência qualificada, seja com tráfego pago ou seja com conteúdo orgânico. Tem só uma forma de você alcançar pessoas aqui pelo digital, que é você colocando conteúdo orgânico no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, no TikTok. É você postando conteúdo e deixando o algoritmo entregar esse conteúdo para as pessoas que você quer atingir. Ou você faz mídia paga, faz conteúdo pago, tráfego pago. Você coloca os anúncios certos na frente das pessoas certas. Só que todo esse processo, ele leva um tempo até você começar a ter os seus primeiros resultados. E com a maioria das pessoas é assim, como eu falei, o seu guru aí que te vende que você vai criar um produto hoje, vai criar um conteúdo amanhã e vai vender depois de amanhã, eu tenho certeza que com ele não foi rápido assim. E beleza, ele pode até ter conseguido o resultado assim, mas isso é exceção, isso não é uma regra aqui pelo digital. A regra é você produzir bastante conteúdo, depois você ganhar uma audiência e depois você vende algo para essa audiência. É mais ou menos dessa forma que se a gente fosse colocar em uma linha reta, funciona. Não funciona tão diferente disso, tá? Se funcionou diferente disso, ou se disseram que é diferente disso, ou provavelmente essa pessoa teve um resultado muito fora da curva, ou ela descobriu um método que pouca gente descobriu, tá? E ela vende esse método aí como se fosse a nova revolução. Mas para a maioria das pessoas, muito provavelmente para você que está assistindo esse vídeo aqui, não vai ser assim com você também. Um caminho mais previsível é justamente esse que eu falei. Você criar conteúdo, você ganhar uma audiência e você vender produtos para essa audiência. Não é tão diferente dessa ordem, tá? E comigo foi exatamente dessa forma também. Comigo eu passei alguns meses produzindo muito conteúdo, com muita consistência e com muita qualidade, até eu chegar e vender minhas consultorias caras aqui pelo digital. Nos últimos 20 dias eu vendi mais ou menos uns 7, 8 mil reais em consultorias caras. Então eu tive esse resultado de 7, 8 mil reais em 20 dias, foi um resultado relativamente bom, só que eu não comecei a produzir conteúdo há um mês atrás. Eu comecei a produzir conteúdo de verdade e com consistência tem quase que um ano. Eu passei mais ou menos um ano até ter os meus primeiros resultados assim, tá? De forma consistente através da produção de conteúdo. Eu já vivo do digital há mais ou menos uns 4, 5 anos, só que com conteúdo mesmo, eu criar meu próprio conteúdo e vender meus próprios produtos, eu demorei mais ou menos uns 10 meses, 11 meses, 6 meses. Entre essa faixa aí, tá? Eu não precisei exatamente, mas eu sei que foi praticamente um ano até eu colocar o meu primeiro conteúdo no ar e vender os meus primeiros produtos através de conteúdo. Esse processo ele está ganhando cada vez mais consistência, cada vez mais robustez, ele está ficando mais sólido e um pouco mais previsível. E hoje eu vou abrir aqui nesse vídeo aqui todo o meu processo para vender consultorias caras, para vender produtos caros aqui pelo digital. Mas como eu falei, a coisa não vai acontecer se você criar um produto mirabolante, ter uma ideia muito boa e jogar essa ideia no ar e esperar que as pessoas comprem isso de você. Você muito provavelmente vai criar bons conteúdos primeiro, vai ganhar uma certa audiência e depois vai vender os seus produtos, que foi isso que eu fiz. E a rede social que eu usei para fazer isso foi o LinkedIn. Eu tô com algumas outras abas abertas aqui que eu já vou passar sobre isso aqui com você, mas hoje eu vou te mostrar bem direto ao ponto exatamente o que eu fiz nos últimos 6 meses, 10 meses para produzir conteúdo, ganhar audiência e vender produtos caros. Hoje o meu ticket médio de consultoria, que é o produto que eu tenho no ar hoje, é mais ou menos entre 1.500 a 2.000 reais. É mais ou menos esse o ticket médio que eu cobro. Eu personalizo bastante, inclusive se você quiser ver minha página de vendas, quiser ver um pouco mais dos meus serviços e o que eu faço nessa consultoria, é só clicar aqui no primeiro link da descrição, que funciona também como benchmarking para você. Você olha o que está dando certo e consegue replicar de alguma forma para o seu negócio e para o seu conteúdo aqui pelo digital, tá? Mas hoje eu vou abrir aqui
tudo que eu fiz, lá ele, vou abrir tudo que eu fiz aqui para você ver exatamente o que eu fiz para vender consultorias caras, para criar bons conteúdos e para ter uma certa relevância, para ter um certo sucesso. Eu não sei o que essa palavra sucesso significa para você, mas eu julgo que vender R$ 8.000 em 20 dias para o meu tipo de caso hoje e para o meu estilo de vida hoje e para o meu momento de jornada, ele é um sucesso bem relevante, tá? Ainda mais depois de bons conteúdos e depois de um bom tempo produzindo até chegar nesse resultado, tá? Mas assim, você vai falar assim, Iago, poxa, você demorou 6 meses, 10 meses até vender suas primeiras coisas com conteúdo. Tá, tudo bem, mas muita gente demora 1 ano, 2 anos. Eu estava vendo um podcast ontem de uma moça que faz conteúdos muito bons aqui, inclusive, e ela disse que demorou 1 ano e pouco para começar a viver realmente dos produtos dela. E isso produzindo conteúdo com uma certa consistência. Então as coisas elas não são do dia para a noite. E às vezes a gente quer um resultado mais rápido que na internet, seja porque os gurus pregam esse resultado rápido, ou seja porque a gente tem um alinhamento de expectativa diferente da realidade. E é possível você ter resultados muito rápido aqui. Só que o que é rápido para você? Tem gente que consegue resultado aqui em 2 meses produzindo conteúdo sem tanta consistência. Agora tem gente que vai demorar 1 ano, 2 anos até ter os primeiros resultados relevantes de fato. Só que é que tá, tipo, muito provavelmente, se a pessoa desistir nesse meio do caminho, ela não vai ter resultado nenhum. Então é isso que eu aconselho você, é começar e não parar. Começar a produzir seus conteúdos e não parar por nada. Mesmo que você faça imperfeitamente no começo, eu acredito que você começar e não parar e se manter consistente, de acordo com a consistência que você determinou, as coisas elas vão fluir muito melhor, tá? Tá, beleza, mas dito isso, o que eu fiz de fato para vender produtos caros com o conteúdo? Eu hoje uso o LinkedIn como principal fonte de conteúdo. Eu produzo todos os dias aqui pelo LinkedIn. Eu vou até mostrar para você depois todo o meu processo de produção e como que foi minha jornada aqui dentro do LinkedIn até vender produtos caros por aqui, tá? Eu comecei a produzir conteúdo mais ou menos em julho de 2025. A gente está em fevereiro de 2026 quando eu estou gravando esse vídeo. Então são mais ou menos uns 6, 7 meses até eu ter um resultado relevante aqui. Isso aconteceu porque eu testei muita coisa, eu não estava com tanta pressa assim de vender coisas aqui pelo LinkedIn. Eu queria fazer as coisas com mais pés no chão, com mais consistência, com mais tranquilidade e sempre com o meu lema, né, que está até aqui no meu perfil do LinkedIn, que é sem pressa e sem pausa. É não ter pressa para alcançar as coisas, mas também não ter pausa. É você começar e não parar a fazer as coisas. Eu comecei a produzir todos os dias há mais ou menos uns 7 meses. Tá? E o que eu fiz aqui para ter um conteúdo relevante e para alcançar uma boa audiência aqui pelo LinkedIn? Hoje eu estou com mais ou menos uns 4.000 seguidores. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu estava com mais ou menos uns 1.800, eu acho, 1.700 ou algo nesse sentido. Então foram quase 3.000 seguidores aí em 7 meses. Acredito que é um resultado bem legal, ainda mais para o LinkedIn, que é um pouco mais difícil você conseguir bons seguidores aqui, tá? E é basicamente esse aqui o meu perfil. Eu tenho um perfil bem consistente, com muitas coisas preenchidas e tal. Tem muitas informações aqui no meu LinkedIn, então as coisas que eu produzo aqui, elas têm uma certa propriedade, uma certa autoridade. E às vezes você tem uma autoridade que você nem imagina, mas só de você começar a preencher o seu perfil aqui no LinkedIn, por exemplo, ou se você começar a mostrar suas expertises, você vai mostrar isso para o mundo e o mundo vai ver o seu perfil, vai ver quem você é de fato e vai, assim, espero que as pessoas se interessem pelo que você vende, tá? Só que você só vai chegar em pessoas interessadas pelo que você vende se você produzir conteúdo com consistência. E é justamente isso aqui que eu estou fazendo, tá? Eu produzo vários tipos de conteúdo em vários formatos diferentes e todos os dias. Aqui eu produzi um texto com uma imagem. Aqui eu produzi um texto só que com uma imagem minha. Aqui eu produzi um conteúdo que é uma isca, a gente chama aqui de lead magnet na estratégia que eu uso, mas é basicamente uma isca digital onde eu forneço um produto de graça para as pessoas e depois entro em contato com elas para saber se elas têm interesse nos meus serviços. Eu faço um certo follow-up ali com elas e aqui deu mais ou menos uns 400 leads nesse material aqui. Tem 762 comentários porque eu respondi cada comentário. E deixa eu abrir aqui esse post, que ele é muito legal de falar, inclusive, tá? Essa estratégia aqui, eu escrevo um post muito bom, com uma copy muito boa. Eu mostro um pouco o material, aquele material que a pessoa vai ter acesso e que eu estou falando aqui nesse post. E quem comentar,
eu disponibilizo esse material. Então, eu peço para as pessoas comentarem uma palavra-chave aqui no meu post, e para essas pessoas que comentaram essa palavra-chave, eu mando no direct. Eu mando no direct o material, agradeço ela por ter comentado, e alguns dias depois entro em contato com essas pessoas para vender as minhas consultorias, tá? E foi isso aqui que permitiu eu ter um boom de seguidores, um boom de audiência e ter realmente pessoas interessadas no que eu produzo. E aqui eu falo bastante de criação de produtos digitais, criação de esteiras de produtos, criação de jornadas, criação de funis de vendas, criação de conteúdo. E se eu falei aqui sobre um conteúdo que fala sobre criação de produtos e vou disponibilizar um material sobre criação de produtos digitais, quem comenta nesse material aqui é porque tem interesse no tema, pelo menos é um curioso no tema. E algumas pessoas, elas realmente precisam criar os próprios produtos digitais. E se eu mandei esse material, se a pessoa acessou, se ela viu que o conteúdo é relevante, as chances de ela comprar de mim são muito maiores. E aqui, para as pessoas que comentarem, eu vou lá e mando esse material. É tipo no Instagram, quando alguém pede para você comentar uma palavra-chave nos comentários, você comenta e recebe um direct dessa pessoa, disponibilizando algum material ou conversando com você, tá? Então, é muito parecido que funciona aqui no LinkedIn. É basicamente assim que eu consigo audiência. Produzindo um bom conteúdo, conteúdo relevante, produzindo algumas iscas, e aí eu coloquei aqui para produzir pelo menos uma isca por semana ou uma isca a cada 15 dias. E os outros conteúdos que eu posto são de acordo com minha linha editorial. Minha linha editorial é basicamente essa aqui que está no meu perfil. Eu falo sobre estratégias de conteúdo, esteiras de produtos, produtos digitais e funis de venda. Eu falo basicamente sobre esses 4 tópicos aqui. Inclusive, eu defino linhas editoriais para outros clientes de consultoria que me pedem. Tanto que as minhas consultorias são essas aqui, ó. Criação de produtos digitais, esteiras de produtos, funis de venda e conteúdos, tá? Eu tenho um perfil bem robusto e coloquei bastante informação aqui no meu perfil. Eu vou produzindo um conteúdo de relevância, ó. Deixa eu abrir aqui outras publicações para vocês verem o que tem aqui. Foto minha, disponibilizando uma isca. Eu tenho aqui um conteúdo que foi só em texto, por exemplo. Tem um outro conteúdo aqui com um print de um outro conteúdo que eu vi e usei esse print para produzir o meu próprio conteúdo. Então eu pego bastante referência. Foto aqui na minha mesa de trabalho com um relógio, com minha aliança, com fone de ouvido, com caderno. Tem aqui um storytelling bacana nesse post aqui, falando um pouco sobre o Toguro e a CIMED, outro conteúdo em texto aqui. Então, eu produzo vários tipos de formatos diferentes e um pouquinho todos os dias, mas sempre com foco nessa linha de raciocínio principal, na linha de raciocínio de eu ensinar as pessoas ou ajudar as pessoas a criar bons produtos, criar bons conteúdos e criar bons funis de venda. Porque aí, quando eu produzo muito volume de conteúdo nesse sentido, aqui é uma foto minha, por exemplo, contando um pouco de como que foi minha jornada em janeiro. Então, é basicamente isso que eu faço. Porque as pessoas se interessando por esses tipos de conteúdos, muito provavelmente elas vão comprar algo de mim. E essa é uma dor que muitas pessoas têm. Elas querem criar produtos digitais, querem criar conteúdos, só que elas não sabem como fazer isso. E eu dou justamente esse direcionamento para elas. Ó, uma outra foto minha. Então, ó, um meme aqui, uma foto do parque aqui que eu fui correr nesse dia aqui. Um conteúdo em vídeo de algumas pessoas falando sobre mim, sobre os meus trabalhos, um rabisco aqui no Miro, que é uma ferramenta que você consegue escrever e desenhar mapas mentais, um pouco da minha trajetória aqui no LinkedIn, enfim, tem vários formatos, falando aqui um pouco sobre a Granado, um outro post aqui em formato de tweet. Então, é dessa forma que eu produzo vários conteúdos e bons conteúdos relevantes aqui pelo LinkedIn, tá? E eu coloco a estratégia do seguinte, eu vou disponibilizar pelo menos uma isca por semana, um material muito robusto e muito bom e muito relevante, tipo esse aqui que eu disponibilizei, que no caso é até esse aqui, ó, One Pager. Que é esse material aqui, ó. Eu fiz no Canva mesmo, tá? Mas esse material aqui, ele reúne vários frameworks para ajudarem as pessoas criarem bons conteúdos, reterem a audiência delas, criarem bons produtos e venderem esses produtos. E aqui tem vários frameworks, várias metodologias de criação de produto, criação de conteúdo, de vendas, etc, né? Quando a pessoa acessa um material robusto como esse aqui, ela fica com vontade de saber mais sobre os meus conteúdos, ou pelo menos ela se interessa nesse tema, e é um ponto de contato para eu falar com elas aqui pelo direct. E o direct do LinkedIn, ele é bom demais, tá? Deixa eu abrir aqui um pouco de métricas para vocês, que eu acho que vai ser bacana mostrar isso aqui, ó. Vou colocar aqui últimos 365 dias. Em volume de impressões, no cumulativo está isso aqui, ó. Peguei quase 600 mil impressões. Hoje provavelmente eu vou bater esse número, tá? Se eu colocar aqui no gráfico diário de impressões, você percebe aqui que mais ou menos aqui no dia 8, 7, 6 de junho eu produzi um conteúdo relevante, só que eu parei de produzir e aí quando foi aqui no dia 16 de julho eu falei assim, agora eu vou produzir e não vou mais parar.
sem pressa e sem pausa. E desde então eu produzi vários conteúdos relevantes e que deram muito certo e que me permitiram chegar nesse público e me permitiram construir uma certa audiência aqui. E esse processo ele tem se tornado cada vez mais previsível, cada vez mais robusto e as coisas começam a acontecer, sabe? E hoje aqui no digital eu ganho dinheiro dessa forma, através de consultorias que eu vendo aqui pelo LinkedIn e com prestação de serviços. Inclusive tem até um outro vídeo aqui que eu gravei até em um ambiente externo que eu conto um pouco mais desse processo. Se você quiser olhar aqui no meu canal, você vai gostar bastante desse vídeo também, tá? Dessas 600 mil impressões, eu alcancei mais ou menos uns 200 mil usuários únicos, tá? Aqui estão os meus posts que mais deram certo. Então, justamente os posts de isca, materiais, eles dão bastante certo, tá? Praticamente todos os posts que eu fiz sobre materiais deram muito bom, que 40 mil impressões, 29 mil impressões, 27 mil impressões. Aí tem alguns posts que foram fora da curva, né? Tipo esse aqui que eu falei um pouco do Pablo Marçal, aí um outro aqui que eu falei do Thales Gomes, um que eu comentei um pouco sobre uma notícia que saiu da Nike, um pouco aqui comentando sobre a diferença de preços entre alguns produtos, um aqui que eu falei do Ruiter, um aqui de outro material robusto, enfim, esses aqui foram os posts que deram certo. E aí dos 200 e poucos posts que eu fiz, eu acho que mais ou menos uns 20, 30 carregaram todo esse meu crescimento. Você percebe aqui que a partir dessa linha aqui, a maioria dos posts pegaram 6 mil, 5 mil, 4 mil impressões. Então tem só uns 20, 30 posts que deram muito certo assim mesmo e que carregaram todo o meu perfil. E é bastante interessante essa métrica. Eu fiz 200 posts para 20 darem certo. Só que foi a consistência que me permitiu chegar nesses 20 que deram certo. Se eu tivesse feito só 20 posts, provavelmente só um daria certo e olhe lá. Então é preciso de muito volume, muita consistência para você ter essa fonte de dados, entender o que funciona para o seu perfil, os formatos que mais dão certo. Enfim, você precisa continuar. É basicamente dessa forma. E o meu funil ele é bem simples para falar a real. Eu produzo conteúdo, entro em contato com as pessoas interessadas ou elas entram em contato através da minha landing page aqui, que tem em destaque aqui no meu perfil, tanto aqui nesse destaque quanto aqui no link da bio do LinkedIn. Eu entro em contato com elas, entendo a necessidade delas, personalizo minha entrega para elas, personalizo o orçamento também e forneço essas consultorias e mentorias. E a gente faz um trabalho bem interessante de criação de produtos digitais, criação de bons conteúdos e estratégias de venda aqui pelo digital. Geralmente eu trabalho esses 3 pilares, tá? Conteúdo, produto e vendas. Justamente os pilares que eu coloquei naquele material robusto que eu mostrei aqui para vocês aqui, que eu disponibilizei para o pessoal, tá? E tem gente comentando ainda aqui, ó, depois de mais de uma semana desse material no ar, tem gente comentando, gente interessada de fato nesse material, tá? É basicamente dessa forma aqui. Eu produzo conteúdos de qualidade pelo LinkedIn, aí tem como você produzir vários formatos de várias formas diferentes, entro em contato com as pessoas interessadas ou elas entram em contato comigo, converso com elas e fecho a venda. É um funil simples de certa forma e é assim que eu aconselho você a começar também. Caso você queira lançar seu produto digital, caso você queira lançar sua comunidade, seu curso online, tem que entender se realmente é o momento. Inclusive, nesse one pager aqui, eu vou fazer um vídeo depois sobre isso aqui, tá? Eu aconselho, sempre que a pessoa está começando ou ela está construindo audiência ainda, não tem uma grande audiência, eu aconselho ela a começar com serviços, consultorias e mentorias e lá na frente, quando ela tiver uma boa audiência, quando ela tiver muitas pessoas interessadas, quando ela tiver com a agenda lotada, ela realmente estiver nesse momento de diversificar os produtos que ela tem, aí sim vir com infoprodutos e comunidade. Mas no começo da construção de audiência, quando a audiência ainda não é tão grande, e quando você está em um momento de baixa escala, quando você está nos seus primeiros produtos, eu aconselho muito você a começar ou com serviços ou com consultorias e mentorias. No meu caso, por exemplo, eu presto serviços, comecei com serviços lá no comecinho e agora eu estou vindo para consultorias e mentorias. E quando minha agenda estiver lotada ou quando eu sentir a necessidade de criar um infoproduto que muitas pessoas estejam pedindo, aí eu vou lá e crio esse infoproduto. No caso de um psicólogo, por exemplo, ele provavelmente vai começar com os atendimentos dele, que são serviços e consultorias/mentorias. E lá na frente, quando ele estiver com a agenda lotada, quando ele já estiver fazendo 5 dígitos por mês, quando ele estiver cobrando uma quantidade legal pelos atendimentos dele, aí sim, talvez é o momento dele lançar algum infoproduto ou lançar algo relevante, tá? Se você seguir por vias orgânicas, digamos assim, você não quiser investir em tráfego pago, em mídia paga e quiser construir a sua casa através do conteúdo orgânico, dá para fazer isso, talvez demore um pouco mais, mas esse é um caminho um pouco mais
forte no longo prazo e mais previsível, talvez, tá? Para você que quer começar de forma enxuta, que não quer aqueles milhões e que quer realmente ganhar bem aqui pelo digital, com uma certa paciência, sem pressa e sem pausa, muito provavelmente é esse caminho que você vai seguir aqui. Porque pensa, se você tem 1.000 seguidores, beleza, é uma audiência interessante. Só que aí você vai lançar um infoproduto de R$ 1.000, desses 1.000 seguidores, quantos de fato que vão comprar? Agora, desses 1.000 seguidores, quantas pessoas não pagariam por um serviço um pouco mais próximo, por uma consultoria mais personalizada? Você pode vender essas consultorias caras, mesmo com audiência baixa, que é isso que eu faço aqui pelo LinkedIn. Se eu lançasse algum infoproduto hoje, muito provavelmente eu teria compradores, tá? Só que não chegaria nem perto do faturamento que eu tive em 20 dias, vendendo consultorias e mentorias e serviços. Tá? Então você tem que entender exatamente qual que é o momento de você lançar infoprodutos, lançar comunidades, lançar cursos online, enfim. E é muito legal, é muito sexy você lançar cursos online, você ter uma comunidade, você ser grande, ser relevante, mas tem que entender se faz sentido, porque senão você vai nadar, nadar, nadar e vai morrer na praia. Agora, vendendo serviços, consultorias e mentorias, muito provavelmente não. Pelo menos em um começo aqui no digital e quando você tem baixa audiência, tá? Então, é justamente isso aqui que eu aconselho, tá? Deixa eu mostrar aqui, para finalizar o vídeo, um pouco do que eu faço e como que eu me planejo para criar o conteúdo. Inclusive, isso foi uma dúvida de consultoria da semana passada que eu dei. O rapaz perguntou assim, cara, como que você cria com tanta consistência aqui? Eu falei, cara, é só você ter organização e você decidir criar. Então, primeiro você precisa ser minimamente organizado e é assim que eu uso hoje aqui o meu acervo de conteúdos, que eu já vou te mostrar, e você decidir postar, você começar e continuar sempre, sem pressa e sem pausa, tá? Até coloquei isso aqui nesse material, é um material que eu disponibilizo para alguns alunos de consultoria, tá? Se você tiver interesse, inclusive, achou bacana aqui o meu trabalho, clica aqui no primeiro link da descrição, vê as informações, que eu acho que vai ser muito relevante para você, se você quiser seguir esse processo que eu te mostrei aqui nesse vídeo, tá? Aqui eu coloco minha linha editorial e assuntos que eu vou falar, coloco alguns links importantes, como por exemplo o link da minha rede social principal, e aqui eu tenho um banco de ideias. Nesse banco de ideias eu coloco todas as minhas ideias. Então, por exemplo, estou aqui almoçando ou jantando, mas eu tive uma boa ideia de conteúdo, porque geralmente as ideias vêm nesses momentos, né, que a gente está no ócio criativo. Eu venho aqui no Notion e anoto a minha ideia. Esse CRM de posts, que é o que eu estou chamando, ele funciona aqui no Notion. Então, assim que eu tenho uma ideia, eu abro o celular, eu abro aqui o computador, anoto essa ideia e depois eu desenvolvo essa ideia. Essa ideia fica armazenada aqui nesse banco e eu posso desenvolver depois. Para os posts que eu já fiz o roteiro, já fiz a copy do post, mas não postei ainda, eu deixo nessa aba de roteiro. E para posts que já foram publicados, eu deixo nessa parte de publicados. E aqui tem um calendário para saber exatamente quando que um post vai ao ar. E aqui, quando você abre um card específico, você pode redigir esse post, pode colocar a data de postagem e pode atualizar o status desse conteúdo. Mas eu vou mostrar aqui agora, esse aqui é o que eu disponibilizo, tá? Mas eu vou mostrar agora o meu pessoal, o meu canvas de posts, o meu CRM de posts, meu acervo de posts, como você queira chamar, tá? Eu faço dessa forma aqui. Eu tenho algumas coisas importantes aqui, como que é a minha linha editorial, exatamente como que eu mostrei para você agora pelo LinkedIn, os meus lead magnets ou iscas, como você queira chamar também, alguns leads que comentaram aqui no meu LinkedIn, alguns scripts de social selling para eu entrar em contato com essas pessoas que se interessaram pelos meus conteúdos e tentar vender algo para elas, alguns perfis-chave para eu comentar e ter mais relevância, que os comentários eles são uma ferramenta de engajamento aqui também, uma ferramenta de crescimento, algumas palavras-chave ou ideias de posts que eu deixo aqui também, e aqui está o meu banco de ideias. Nesse banco de ideias eu coloco várias ideias, então eu tenho 70 ideias aqui armazenadas, então sempre que eu tiver 100 ideias de post ou no dia que eu tiver menos inspirado, eu tenho aqui 70 boas ideias para poder redigir. Então sem post eu não fico. Sempre que eu tenho uma ideia, eu anoto aqui e eu desenvolvo ela depois. Então hoje, por exemplo, muito provavelmente eu vou abrir um card desse e vou escrever sobre algo que eu quiser naquele dia e que faz parte da minha linha editorial, tá? Aqui os posts que estão em roteiro, mas eu ainda não publiquei. Por exemplo, esse post aqui, eu redigi ele, coloquei aqui uma imagem que vai junto com ele no post e redigi esse post, tá? Redigi a copy, tá uma copy bem legal, modéstia à parte, tá? Eu vou postar ele depois. E aí, quando eu postar ele, digamos que eu postasse hoje, bastaria eu vir aqui na data de postagem e atualizaria a data em que aquele post foi feito. Inclusive, acho que vou postar esse aqui hoje, tá? E aqui os posts que foram publicados. Então hoje, no dia 11 de fevereiro, eu publiquei 207, tem mais 15 prontos, então foram mais de 220
230 posts, e tem mais que foram feitos e não foram computados aqui. Beleza, tá aqui. E o calendário geral dos posts que foram ao ar. Então, só para você ver, ó, aqui são todos os posts que eu fiz desde que eu comecei. Comecei no dia 16 de julho, de forma oficial, quando eu comecei a computar. E aqui, todos os posts que eu fiz e tudo que foi ao ar. Não falhei um dia sequer. E aqui no LinkedIn tem a ferramenta de agendamento de postagens, né? Pelo LinkedIn, você pode vir aqui e agendar um post. Então isso facilita bastante para os dias de final de semana, tá? E tem várias estratégias para manter a consistência, enfim, posso passar um pouco mais sobre elas lá dentro da minha consultoria, se você tiver interesse, mas é basicamente dessa forma aqui que eu produzo conteúdos hoje. É dessa forma que eu produzo conteúdo, vendo consultorias caras e tem uma certa relevância, vou construindo aos poucos minha audiência e vou realmente construindo uma casa em um terreno robusto e não uma casa em castelo de cartas ou não uma casa em território de areia, tá? Não sei como é que são os ditados aí, mas algo nesse sentido, você entendeu. É basicamente dessa forma que eu faço hoje. Esse é todo o meu processo, é todo o meu funil de vendas e funil de conteúdo, ou como você querer chamar, para eu vender produtos digitais aqui pelo mercado digital. Eu crio conteúdo, ganho audiência e vendo meus produtos. E é basicamente dessa forma que eu recomendo você fazer também, tá? E se você quiser minha ajuda para você desenvolver sua linha editorial, para você receber esses materiais que eu mostrei aqui para você e para você ter mais aceleração em todo esse processo de criar conteúdo, ganhar audiência e vender seus produtos, é só clicar aqui no primeiro link da descrição que eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar de alguma forma. Como você vai ver aqui quando você abrir o link, o meu principal diferencial, que é praticamente uma obrigação hoje, mas eu gosto de colocar como diferencial porque quase ninguém faz, é a personalização. Não é uma pastelaria onde eu tenho produtos já feitos e entrego para o cliente. Eu venho aqui, personalizo, entendo exatamente o que você precisa e o que você quer e a gente desenvolve juntos o teu plano de ação para dar certo aqui no digital. Não sei o que é dar certo para você, mas você vai me falar e a gente alinha expectativas e vê se faz sentido, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tem diversos outros vídeos mostrando várias outras coisas aqui para você. E um recado final é que eu estou pensando em postar conteúdos lá pelo TikTok ou pelo Instagram com mais consistência e diversificar um pouco as minhas fontes de conteúdo por aqui. Não postar somente aqui no LinkedIn. Acho que vai ser interessante eu expandir. Eu estou pensando ainda em alguns formatos, então esse aqui é um processo que eu estou construindo em público para você ver justamente como que é um processo de construção em público. Eu estou pensando bastante como que eu vou produzir esses conteúdos pelo TikTok ou por outras redes sociais. E vou atualizando vocês, vou criando novos vídeos aqui quando as coisas começarem a rodar, mas é algo que eu estou considerando seriamente para eu aumentar essa velocidade de vendas de consultorias, tá? Pelo TikTok, uma galera interessada nesse tema eu já vi que existe, então agora é entender como que eu posso produzir conteúdos relevantes por lá, testar vários formatos, ser autêntico, não ser robotizado, como eu já produzi por lá de forma mais robotizada, ser verdadeiro, natural, enfim, né? Acho que tem que ter leveza em todo esse processo. E é como sempre eu gosto de falar aqui para você, sem pressa e sem pausa. É isso que eu recomendo para você, é isso que eu faço aqui hoje. E depois que eu comecei a adotar esse mantra aqui, que eu sempre passei para os clientes, mas depois que eu passei a adotar para mim, na minha própria produção de conteúdo, as coisas ficaram mais tranquilas e andaram de uma forma melhor. E é isso que eu aconselho você a fazer também. Espero que você tenha gostado, um abraço e nos vemos no próximo conteúdo. Até a próxima!